Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer estarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao trabalho que tem sido feito, né, por esse grupo, que de uma certa forma está atendendo a professores de inglês, espanhol e professores de português, no que diz respeito não só às ferramentas tecnológicas, mas também didático-metodológico, tá? Então, o que acontece? Hoje, nós vamos contemplar, a aula anterior, que foi excelente, houve a exposição de uma professora, não é? Que foi mediada pela professora Karine Soares, e hoje nós vamos dar início a mais uma formação, agora contemplando português, a disciplina de português do ensino fundamental, certo? Então, no dia de hoje, nós temos como convidadas, né, nós temos a professora da sala de aula, que foi nossa aluna também na UEPB, é com enorme prazer, eu apresento aqui Helena Cardoso, que foi nossa aluna no curso de Letras Português, e hoje ela encontra-se como professora em uma escola, lecionando em turmas do ensino fundamental e do ensino médio. Então, seja muito bem-vinda, Helena, a esse encontro, e como é bom poder compartilhar com você, e também, de antemão, quero comunicar aos demais participantes que nós temos também hoje aqui a presença de alunos do curso de Letras Português, que são professores que estão atuando como estagiários. E esses alunos, eles estão atuando na sala da professora Helena. Então, olha só, o ano passado, ano retrasado, Helena estava nessa situação, atuando na sala de professores, na sala de vocês, né, que ensinam, porque nós buscamos vocês, professores, nas escolas. E hoje, Helena está atendendo a estagiários da Universidade Estadual da Paraíba, Letras Português, e, assim, eu sou suspeita a falar, porque eu sou a professora orientadora, não gosto muito do nome supervisora, sou a professora orientadora do estágio supervisionado, e, além de ter sido professora de Helena, estou sendo professora hoje de Camila, de outros alunos que estão também participando desta oficina no dia de hoje. Então, a professora Helena, agora eu vou passar a palavra para a professora Helena, vai ter um momento de interação, ela vai fazer uma explanação nessa nossa oficina, que tem por tema os gêneros textuais, literatura de cordel e entrevista, tá? Então, hoje nós vamos apresentar para vocês um trabalho que já iniciou com a professora Helena na escola onde ela leciona, e que esse trabalho já está tendo continuidade com os estagiários que estão sob a minha orientação, e também a orientação da professora, porque hoje eu até comentei com a professora Karine, importante essa interação entre o professor da escola com o professor estagiário, porque o professor estagiário não chega na escola para mudar o planejamento do professor, para dizer, professor, não é assim, tem que ser desse outro lado, tem que contemplar isso. Não, o professor estagiário, ele chega na escola para somar, para saber o que o professor da escola está ministrando e o que é que ele pode contribuir dentro daquele conteúdo, dentro daquela temática que o professor já está dando continuidade. Bem, minha gente, a nossa oficina, ela hoje contempla esses aspectos. Eu falo muito, agora vou deixar a palavra com a professora Helena, tá? E vamos interagir, porque esse é um momento de aprendizado. A cada momento, nós estamos aprendendo. E o importante é porque da segunda etapa, ela ainda vai ser aplicada por um professor estagiário, né, né, Helena? Isso. Tudo bem com você, professora Helena? Então, boa noite. Como a professora Yara já falou, né, eu fui aluna
Ainda me sinto aluna da UEPB, porque eu saio da UEPB, mas a UEPB não sai de mim, né? Fui aluna da professora Yara e da professora Tatiana, que também está aqui conosco, né? Fui aluna da professora Yara em estágio 1 e 2, e fui aluna da professora Tatiana em estágio 3. Então, parte da minha vida profissional, né? Eu devo a essas duas profissionais que foram exemplos para mim de professoras, que ainda são exemplos para mim de professores, de pesquisadores, né? E foi com muita alegria que eu recebi as turmas de estágio 2 e 3, né? Eu estou com o pessoal da professora Tatiana também em estágio no ensino médio, né? E a professora Yara está comigo nas turmas de fundamental, então o pessoal dela está comigo nas turmas de fundamental. E eu não sou professora titular da escola, né? Eu sou professora substituta. Então, eu cheguei na escola de paraquedas, né? Para tirar uma licença maternidade de 6 meses. E como a gente tinha sempre trabalhado na questão do estágio supervisionado, com a questão de sequência didática, com a questão de tema gerador, com a questão de planejamento de aula, então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar alguma temática, algum tema que eu pudesse trabalhar como tema gerador para as minhas turmas. E aí, não sei se todo mundo aqui é professor do Estado, mas o Estado, ele tem um programa, né? As escolas têm um programa que, com base na nota do IDEB do ano anterior, as disciplinas de língua portuguesa e matemática, elas devem procurar fazer um projeto diferenciado para estar contemplando esses alunos que estão com algum déficit de aprendizagem. E aí, né, unindo o útil ao agradável, eu montei a priori um projeto chamado Literarte, que eu vou apresentar para vocês, e justamente quando a gente estava começando, dando início ao projeto, teve a questão da pandemia, né, e a gente teve que ficar no isolamento social, mas o nosso projeto não parou, ele foi adaptado para a questão das aulas online, e aí eu recebi de presente, né, as turmas de estágio supervisionado com a professora Yara, e a gente montou a segunda etapa do projeto, que é a que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu peço só que, como eu vou compartilhar a tela, se alguém tiver algo a perguntar, então pode abrir o microfone e falar, certo? Ou, caso digite pelo chat, eu vou pedir a uma das professoras, ou a professora Yara, ou a professora Karina, que esteja também fazendo essa mediação, certo? Então, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela para vocês. Alguém só me confirma se apareceu? Está aparecendo. Apareceu sim, Helena. Obrigada. Pronto. Então, esse é o projeto Literarte, que, a princípio, né, eu trabalharia com as turmas de 9º e 1º ano. Mas aí eu ampliei, né, para demais turmas, tanto do fundamental quanto do ensino médio, né? Hoje eu estou com 7º, 8º, 9º, e aí o 1º ano com língua portuguesa, e o 3º ano que eu estou com apenas a parte de redação. Mas ainda assim, a gente consegue interagir com o projeto. Hoje nós vamos apresentar apenas a parte que contempla o fundamental e que contempla também especificamente a turma de 8º ano, né, que é a turma que o pessoal da professora Yara, ela está conosco. Então, a identificação do projeto, estou eu aí como a professora da turma,
a professora engajada, professoras engajadas. No caso, a professora engajada é a professora Yara Cavalcante. Os monitores são os alunos de estágio supervisionado da UEPB. E os alunos participantes são os alunos do 8º ano do Fundamental. Como eu disse, né, o projeto surgiu a partir do planejamento estratégico de 2020, e esse planejamento estratégico é justamente para tem um objetivo de desenvolver a leitura e a compreensão, e também a produção textual, que apesar de não ser cobrada na prova, né, no exame nacional, mas tem suma importância na questão da interpretação e na questão da própria escrita do aluno, na questão da língua, né, do estudo da língua. E é voltado para a educação básica, o ensino fundamental, do 7º ao 9º ano, que demonstram dificuldades em língua portuguesa no IDEB de 2019. Então, como eu disse, nós tínhamos esse intuito, né, de fazer esse projeto aqui, especificamente voltado com folheto e cordel para o fundamental, né, o ensino médio a gente já vai pegar outros autores, mas o projeto continua sendo o mesmo, Literarte. Mas aqui, hoje, nós vamos contemplar apenas a turma do 8º ano, certo? Então, a temática do projeto, ela é cultura nordestina, e especificamente a paraibana. E o nosso objetivo geral é desenvolver as habilidades de leitura e compreensão, e também produção textual, tanto na modalidade oral, quanto na modalidade escrita, por meio de obras literárias e de gêneros de circulação na sociedade, viabilizando práticas de letramento e, dessa maneira, também fazendo com que o aluno ele tenha essa aproximação, tanto do gênero cultural, quanto dessa modalidade oral e escrita, ali, juntinhos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, nossos objetivos específicos são vários, como vocês podem ver, mas hoje nós vamos frisar apenas o terceiro, que é refletir sobre os modos de organização da linguagem, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, apresentada pelos autores. Então, apesar de a gente estar focando apenas nesse objetivo específico, nós não deixamos de contemplar nenhum dos outros, né? Ao longo do projeto vocês vão ver que a todo momento, a gente está familiarizando os alunos, principalmente através da literatura de cordel, com a vivência, a vida do autor, com o cotidiano deles mesmos, com a questão da linguagem, né? A gente vai arrumar uma maneira de estimular essa leitura e a compreensão, trabalhar a compreensão e principalmente também trabalhar a oralidade deles. Então, esses outros objetivos específicos, eles não vão deixar de estar sendo trabalhados, embora o nosso foco nessa apresentação seja apenas esse terceiro. Então, a primeira etapa do projeto começou da seguinte maneira, né? Nós recebemos do Estado, no início da pandemia, aliás, antes da pandemia, antes do isolamento social, eu tinha levado para eles, eu tinha começado a perguntar, né, se eles já tinham lido alguma obra, como eles mesmos chamam na escola, algum livro grosso, vocês já leram algum livro grosso? E aí eles diziam que não, né? Então, eu disse, olha, aí eu comecei a falar de um autor nordestino, eu disse, tem um autor nordestino que escreve uns livros grossos, né? Então, teve toda essa preparação para não chegar e dizer assim, olha, é um livro, é um romance, para que não assustasse. Tem um autor aqui nordestino que escreve uns livros grossos, mas é interessante, porque é uma linguagem, olha, tem um que é maravilhoso, é uma história de amor, e a gente nota que os meninos do 8º ano são os meninos que estão entrando na adolescência. Então, eu tenho, as minhas turmas, elas são de pré-adolescentes e adolescentes. Então, esses temas amorosos, esses temas mais voltados para o sentimentalismo, eles mexem muito, né, nessa fase, né, da adolescência.
E aí eu vi que já tinha uns namoricos ali, aqui e acolá eles falavam que fulano estava paquerando com cicrano. Eu disse, olha, tem uma história que se vocês lerem, vocês vão... É mermim a história de fulano, de um casalzinho que tinha lá na escola, né? E aí eu comecei a fantasiar, instigar, né, sem levar ainda a obra para a escola. E aí foi quando eu perguntei se eles já tinham lido algum livro grosso, como eles mesmos nomenclaturam, né, a questão da experiência, e eles disseram que não. E aí eu disse, olha, tem uma história, a história de amor, tem uma história de amor chamada Cício de Luzia, uma história de amor entre um rapaz chamado Cício e uma moça chamada Luzia. Se vocês quiserem ler, né, assim, sem querer querendo, se vocês quiserem ler, eu mando, para quem quiser ler, eu tenho salvo em PDF, eu mando, aí vocês leem, para vocês verem aí como é que se paquera de verdade. Eu vou ensinar vocês a paquerar. Então, nesse jogo de linguagem, né, eu fiz com que mais da metade da turma, né, principalmente do 8º ano, se interessasse. É uma turma que tem 48 alunos, então acho que uns 20 e poucos alunos, quase 30 alunos, eu acho, uns 27, me pediram esse PDF, e aí eu enviei. Mas como não como leitura obrigatória, né, com um pretexto para eles terem, irem se familiarizando com a questão da leitura. E aí foi tempo que nós entramos na pandemia e o Estado ainda não tinha decidido o que nós faríamos a respeito das aulas, né, porque a princípio pensou-se que seria poucos dias, e aí a gente tem um contato, né, a professora Yara, ela deve ver agora como a gente estamos mais próximos, né? Inclusive, a gente falava sobre isso semana passada, do contato que eu tenho com os alunos, né? Então, eu não sou apenas a professora que está no grupo dos alunos, eu sou a professora que eles chamam para conversar de madrugada, né? Que se eu estiver online, que manda recado. Então, eles começaram a mandar recadinhos. Professora, eu estou lendo o livro que a senhora passou. Olha, está acontecendo isso e isso no livro. A senhora já terminou? Pelo amor de Deus, me conta como é o fim. Eu, não, termino de ler. Então, começaram a me mandar esses recadinhos, até que um dia surgiu a discussão no próprio grupo do WhatsApp da turma. E os outros começaram a perguntar, que livro é esse? Que livro é esse? É obrigado a ler? Eu disse, não, não é obrigado. Eu passei porque vocês não tinham o que fazer, né? Então, a leitura que começou como pretexto, ela se tornou uma das etapas do projeto. E aí, quando a gente viu, todo mundo estava lendo Cício de Luzia, e a gente começou a discutir ainda no grupo, sem nenhuma temática ainda acordada pelo Estado. Então, quando surgiu a fase em que o Estado enviou para nós os eixos temáticos, eu disse, não, vou ter que aproveitar a Cício de Luzia, né? Então, vou ter que aproveitar o que os meninos já estão sob interesse. E aí a gente começou todo um processo de discussão, de análise. Então, esse projeto, essa primeira etapa, passou por várias mini-etapas até chegar a trabalharmos com o eixo de Direitos Humanos e Tecnologia, que foi um dos últimos eixos semanais que o Estado programou. Acredito que a 7ª e 8ª semana, ou a 8ª e 9ª, não lembro. Nós já começamos, né? Terminamos a 10ª semana e agora está programado os eixos temáticos por bimestre e nós fazemos um plano estratégico quinzenal, né? Mas aí, nessa época, ainda era semanal. E aí a gente começou a trabalhar essa questão dos direitos humanos. Trabalhamos também como gênero textual a live e a entrevista. E, como conteúdo, a variação linguística, né? E aí, nessa primeira etapa, nós trouxemos Efigênio Moura, que eles já estavam lendo, que começou com a desculpa do namoro da escola, e acabou que todo mundo leu Cício de Luzia, inclusive o ensino médio. Então, minhas turmas, 8º, 9º e 1º ano, leram Cício de Luzia.
né? Não como obrigação, né? Mas como essa questão de curiosidade, né? E depois, quando eles começaram a ler a obra, eles foram, como eles mesmos dizem, né? Foram gostando, foram se apaixonando, ao ponto de, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é que aconteceu na etapa final aí, a respeito dessa questão da leitura. Então, nós trabalhamos Efigênio Moura, a prosa, né? Efigênio Moura trabalha com a prosa, tem alguns livros escritos já. O último se chama assim, A Felícia, que saiu agora em junho, e agora no início de julho, desculpem, e ele trabalha muito com essa questão da oralidade, né? Então, Efigênio Moura, ele trabalha as obras dele, a característica principal é a linguagem coloquial. Então, você não vai encontrar o narrador falando na linguagem culta, na linguagem formal. Você não vai encontrar nenhum personagem que fale de maneira formal. Todos os personagens, eles retratam o ambiente do Cariri, né, o ambiente sertanejo, e todos os personagens, eles trazem essa característica, né, como ele mesmo nomenclaturou, de matutez. E aí a nossa live, que foi a culminância dessa primeira etapa, se chamou, tem como título, O Matutez Nordestino nas Obras de Efigênio Moura. A princípio, a gente ia discutir apenas Cici de Luzia, mas aí, e era apenas 1 hora de palestra que eu tinha acordado com Efigênio, mas aí os meninos se empolgaram de tal maneira que a gente ficou discutindo por 2 horas obras literárias, né, as obras literárias de Efigênio, e aí eles tiraram várias dúvidas, inclusive por que ele escrevia daquela maneira, e tinham outros poetas, inclusive nordestinos, né, tinham outros escritores nordestinos que escreviam como usando as palavras dos meninos, né, de maneira diferente, né? Por que o senhor escreve assim, como se tivesse errado, entre aspas, e os outros escrevem como se tivesse certo? E aí foi uma aula muito produtiva, porque a gente discutiu a noção de certo e errado, né, na questão da linguagem oral e escrita, que na verdade não existe certo nem errado, existe adequação linguística, né, a gente vê isso na universidade. E aí a gente foi repassando para ele. Então, essa live, que começou, a princípio, com o intuito de ser uma entrevista, terminou como uma aula de variação linguística, uma aula de sociolinguística. E aí o resultado, né, nós tivemos 60 participantes, como vocês podem ver aqui, e o resultado é que nós tivemos aí, inclusive nos grupos, eu coloquei do 8º e do 9º ano, mas tinha outros participantes de outras turmas. Como essa aula foi um diferencial para eles, né? Amei a aula, né? Que top! Tem que ter mais aulas assim. Então, foi a primeira aula da quarentena que eu gostei. Por mim, ficaria horas escutando. Então, foi muito massa. Então, a gente vê como os alunos, eles... aquela noção de que um escritor é algo surreal, é algo intocável, é algo fora da realidade deles. E aí, quando a gente traz um autor, né, que, como o Efigênio Moura, a obra dele, Cici de Luzia, está sendo, aliás, já foi traduzida para o inglês, né, e está sendo trabalhada em outros países do mundo, como esses meninos se sentem importantes, como eles se sentem familiarizados com a própria cultura, com a própria língua, né? Então, foi um momento muito bacana que nós tivemos no dia 15 de junho de 2020. Certo. Só interrompendo assim um pouquinho, porque essa discussão aí, Helena, como você está expondo, o pessoal está participando aqui muito. Certo. O Inácio falou que também já trabalhou com essa obra nas turmas dele, né? Ótimo. E, assim, tecendo altos elogios também, como você conseguiu conquistar esses alunos para a leitura de uma obra e como você utilizou isso numa situação
em que eles estavam distante, fazendo a live, e também, Elisiane também colocou a forma positiva como os alunos aceitaram, Sim. né? Com ele, a primeira aula da quarentena que gostei, então, quando a gente envolve o aluno, em que esse aluno é agente participativo, esse aluno, você contribuiu aí para o desenvolvimento da capacidade de ação do aluno, porque o aluno estava agindo, né? Então, aí pelas metodologias ativas aí que a gente tanto escuta, e é justamente isso, inserir o aluno como protagonista, como participante, e o interesse dele, com certeza, em ler outras obras aí, não só do Gênio, como também de outros autores. E o que aconteceu, como eu disse lá no início, né? Eu vou contar o que aconteceu depois, quando eu chegasse nesse momento. E o que aconteceu depois, né? Aliás, inclusive na live. Efigênio tem uma maneira muito, muito bacana de conquistar também os leitores, né? Os meninos. E aí ele fez uma propaganda tão bem feita dos livros, que os meninos disseram assim, professora, a gente vai ter que ler todos agora. A gente vai ter que ler tudinho agora para o senhor voltar outra vez e a gente ter... Porque, assim, eles só tinham perguntas sobre Cícero de Luzia, porque foi a obra que eles leram. Então, a Efigênia foi falando das outras obras e isso foi tecendo curiosidade para que eles lessem. E aí, o que ficou acordado entre eles, né, e o próprio autor, foi que num outro momento nós faríamos, inclusive a gente propôs que fosse na volta às aulas, nós faríamos um momento, né, com o FGEM novamente, trazendo para que eles discutissem as outras obras de FGEM, né? Então, eles disseram até assim, olha, a gente não pode discutir com o senhor, né, o que a gente ainda não leu, mas tem nada não. A gente vai ler para poder a gente fazer as perguntas ao senhor. Então, foi algo muito positivo, né? Inclusive, eu não coloquei aqui, mas as turmas pediram os outros livros em PDF, né? O próprio Efigênio me repassou. Eu tenho também essa disponibilidade, né? Porque Efigênio é um grande amigo meu, e aí me disponibilizou todos os PDFs das obras dele, menos a última, né? Que saiu, que é assim, a Felícia, que ainda estava em preparação, saiu agora em julho. Mas todas as outras obras ele me forneceu em PDF e eu passei para os meninos, e aí eles estão lendo. E de vez em quando chega um e diz, professora, eu estou lendo tal livro, eles só dizem aquele homem que deu a palestra a gente, e eu estou em tal parte, e aí começa a comentar comigo. Então isso é muito bom, porque eles passaram a não ler mais com a obrigatoriedade, né? Eles foram conquistados a leitura. E aí nós temos o resumo da nossa live, né, que é Efigênio Moura, autor do livro Cícero de Luzia, lido pela turma de 8º ano, participou de uma live promovida pela professora Helena, pela professora da turma, a fim de discutir aspectos linguísticos identificados na obra e analisada nas aulas anteriores, que eu já vinha trabalhando com eles também a questão da variação linguística. Então, foi todo um processo que a gente iniciou lá atrás, com a poesia de denúncia, né, através dos raps, e foram, como eu disse, foram várias etapas até a gente chegar em Cícero de Luzia, até a gente chegar em Efigênio Moura. E, na ocasião, ele expôs também a vida pessoal dele, o início da carreira profissional, e explicou os motivos pelos quais ele dedica a escrita e a linguagem tão peculiar nordestina, né? Ele frisa bem nas obras, na live, né? Infelizmente eu não disponibilizei aqui, mas ele frisa bem que o intuito dele é levar para o Nordeste e principalmente a Paraíba para o mundo, já que a gente tem tanta coisa bonita e pouco é mostrado, inclusive a nossa língua, né? Então ele é apaixonado, assim como o próximo autor que nós vamos ver, ele é apaixonado pela nossa fala, pela nossa língua, pela nossa linguagem. Então foi isso que motivou a escrever, né, de maneira coloquial todas as obras dele e está levando também essas marcas, não só da oralidade, mas da cultura, mundo afora. Então, como eu disse, inclusive, a obra Cícero de Luzia está sendo estudada em outros países do mundo.
já que foi traduzido para o inglês. E aí nós tivemos a proposta, né, de discussão e compreensão do texto, a partir da live, que nós trabalhamos a questão da interpretação, né, nós trouxemos aqui uma chargezinha que tem a ver também com essa questão da variação linguística. Então, nós tentamos abordar, tentamos fazer com que o aluno ele se expressasse tanto de maneira escrita, né, como de maneira oral. Inclusive, essa primeira questão, ela é voltada tanto para o escrito como para a oralidade, né? Eu deixo algumas questões eu deixo muito abertas, tanto para a parte escrita quanto a parte visual, né, de vídeo, porque muitas vezes o aluno ele tem essa facilidade com a oralidade, mas ele não tem a facilidade com a escrita, ou vice-versa, né? Inclusive, eu estou vendo isso agora num outro projeto concomitante a esse que eu estou realizando, e que trabalha também essa questão da desenvoltura. Mas, enfim, então, tem aí uma proposta de atividade, que aí a gente não vai adentrar pela questão de horário, de tempo, mas se alguém quiser, também eu posso disponibilizar depois. E aí, os recursos que a gente explora na atividade, além da leitura e da análise textual, a compreensão e a escrita, aliás, a compreensão da escrita e da oralidade, o gênero textual live também, que a gente aborda aqui também na atividade, e a questão da variação linguística. Então, começamos a segunda etapa. Na segunda etapa, né, quando eu estava montando, pensando no que ia trabalhar a segunda etapa, me chegou de presente a professora Yara com os alunos de estágio. E aí, foi uma série de acontecimentos que tinha tudo e tem tudo para dar certo nessa segunda etapa, porque parece que foi uma coisa iluminada por Deus, né? Nós vamos trabalhar nessa segunda etapa Zé Laurentinho, né? Eu tenho uma proximidade, não vou dizer grande, mas eu tenho uma certa proximidade com a família de Zé Laurentinho, né? Zé Laurentinho faleceu há algum tempo, mas eu tenho essa proximidade com Zé Laurentinho desde 2009, e eu tenho muito contato hoje em dia com a filha dele, Cibele. Então, o que é que aconteceu? Eu estava pensando na temática da segunda etapa do projeto, que começou a se trabalhar a questão dos planejamentos, dos planos por quinzena. E aí, a primeira quinzena trabalhava identidade e autonomia. Aliás, o bimestre inteiro é identidade e autonomia, desculpem. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou trabalhar identidade e autonomia? E eu quero continuar com o projeto literário. Então, eu fui pensando, a professora Yara chegou com os estagiários, a gente começou a conversar, e eu recebi o convite de Cibele, nesse entre aí, para ler, né, e fazer algumas correções numa obra que ela escreveu em homenagem ao pai, né, que tem como temática o cordel, um dos cordéis do pai, que se chama Euacame Nobelina. E aí eu disse, pronto, então vamos juntar o útil ao agradável. Levei a proposta para a professora Yara, que aceitou, né? E a gente montou, junto com os estagiários e a professora Yara, essa segunda etapa do projeto, que vai contemplar a literatura de cordel, continuar com o gênero entrevista, e vai contemplar também alguns conteúdos, né, como pontuação, uso dos porquês, trabalhando sempre nesse eixo de identidade barra autonomia, e aí a gente vai trabalhar a questão da identidade cultural. Dentre as várias identidades, a identidade cultural. E aí nós começamos, né, ou então, fazendo essas inferências, né, o que é folheto de cordel, se eles já tiveram algum contato com folheto de cordel, né, já que eles tinham lido um livro grosso, se eles já tinham lido algum fininho, né, então, se eles sabiam o que era literatura de cordel, então a gente
começou com essas inferências, né? Se eles conheciam algum autor da região, que fazia cordel. Então, alguns disseram, meu vizinho, olha, não sei, fulano de tal faz cordel, faz essas rimas, né? E aí era uma coisa que estava perto da realidade deles. E a gente também trabalhou com a questão da leitura e escuta de cordéis. Helena, deixa eu te atrapalhar só um pouquinho. Certo, Yara? Eu gostaria de registrar a presença aqui, não é, de Efigênio. Efigênio Moura, ele está aqui participando. Ah, que maravilha! Um cheiro, então. Disseram assim, estão falando mal de você. Aí eu vim logo. Helena, que é Karine. É só para dizer Karine. que eu não resisti quando vi a sua fala, que eu sou uma fã incondicional da obra Cícero de Luzia. Ah, Inclusive, meu Deus. Efigênio tem na memória o dia que a gente se conheceu. Eu fiquei sem acreditar que estava conhecendo o autor da obra. Ele disse que eu parecia que estava, sei lá, anestesiada. E aí, quando eu vi você falando, eu disse, não, ele tem que saber que ele está sendo falado ali. Olha, tá vendo? E ele me mandou um recado hoje de manhã, e eu mal respondi o recado, e ainda nem fuxiquei que eu ia falar dele hoje de noite. Olha aí, tá vendo? Deixa eu ficar aqui. Eu dar só um abraço com a Madre Joelma. Viu? Um abraço com a Madre Joelma. Olá, Efigênio. Um abração, amigo. Eu liguei. E vou ficar só de butuca aqui, viu? Ficar à vontade. Pronto, já falei um bocado de você. Helena, volta só lá o slide da live para ele ver a repercussão que os alunos... Vou voltar assim. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Vamos quebrar o protocolo. Como os alunos, fala aí um pouquinho para ele, dá esse feedback. Como os alunos se envolveram, como despertou interesse, né, para ler outras obras. Eu cheguei a comentar com o Efigênio, né, a gente conversando sobre outras coisas também, e eu cheguei a comentar que os meninos estavam tudo doidos, né, eu usei até essa expressão, os meninos estão tudo louco agora, querendo ler suas obras, olha, não sei mais nem o que é que eu faço com esses meninos, viu? Então, a repercussão foi muito boa, né, como eu já havia comentado aqui. Nós temos alguns depoimentos aqui dos alunos no dia, assim que acabou a live, que eu estava perguntando aqui, ó, oi, foi bom? E aí eles dizem que foi muito bom, a primeira aula que eles gostaram na quarentena, por eles ficarem escutando a tarde inteira, que foi top, que teria que ter mais aulas assim. E aí me pediram os PDFs depois das outras obras, né, e eu enviei. Aqui nós temos apenas o 8º e 9º ano, mas participou também o 1º ano. E aí eu enviei para eles, né, como questão de leitura de deleite, né, e eles já disseram, olha, a senhora vai ter que chamar o homem de novo, porque a gente tem umas perguntas para ele. Então é sinal que eles estão lendo as outras obras, de vez em quando a gente ainda comenta, eles mandam um recadinho para mim, que estão lendo tal obra, e ficam curiosos para saber o fim, né? A senhora já leu, professora? Já. Então me diga aí, pelo amor de Deus, como é que acaba? Não, vai terminar de ler. Então a gente tem esse feedback muito bom. E foi um prazer ter... Helena, como o planejamento é sempre em construção, nós colocamos uma proposta para a segunda etapa, não é? Que vai ter a entrevista com o Sibeli, você vai começar a apresentar agora, vai ser realizada pelos alunos, né, estagiários da UEPB. Então, de repente, a gente até vê também, já que eles estudaram, já viram sobre a Efigênia, elabora também uma entrevista para fazer com eles. Né? Um outro gênero. O primeiro foi a live, né? Que é considerado um gênero. E esse agora seria uma entrevista, certo, Efigênia? Ok, eu estou sempre à disposição. Ok, obrigada. Pode continuar, Helena. Então, só dando continuidade, nós fizemos essas inferências na segunda etapa, a respeito da questão do cordel e a literatura de cordel, e iniciamos com remonte histórico, né, a origem da literatura de cordel. E aí, aqui tem alguns exemplos dos slides que a gente levou para os meninos. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando a gente pergunta assim, vocês podem fazer a experiência, quem é professor sabe, né? Quando a gente pergunta, alguém gosta de língua portuguesa? Tem uns corajosos que dizem que não gosta, mas tem uns que ficam meio acanhados.
né? Porque tem essa questão da língua portuguesa como a disciplina das regras, né? E das regras que muda a todo tempo. Então, a gente tem que buscar, a todo instante, estar conquistando os meninos, os alunos. E aí, uma maneira que eu encontro, muitas vezes, é de estar assimilando a questão histórica e geográfica, principalmente, as questões da língua. Né? Então, a gente trouxe para eles, aqui, inclusive tem aqui o mapa mundi, que é colorido, né? Todo cheio, todo bonitinho aí, para a gente começar a falar que o folheto de cordel, que hoje a gente vê como algo brasileiro, né? Como algo nordestino, na verdade, veio da Europa, tem origem europeia. E aí a gente conta toda uma história. Yara? Deixa eu só colocar, situar o pessoal. Essa segunda etapa, ela começou com os professores estagiários. Então, essa aí que a Helena está apresentando agora, os professores já ministraram essa aula, né? Isso. Ela está em andamento. Outras serão posteriormente. Só para lembrar. Certo. Então, nós iniciamos essa segunda etapa já, como o Yara já disse, nós estamos em andamento. Né? E uma das primeiras aulas que nós levamos para que os meninos se situassem na relação do folheto de cordel foi essa questão desse remonte histórico. E esse remonte histórico que fizemos foi, em uma primeira aula, discutir, através da história e da geografia, toda a historicidade do folheto de cordel, aonde surgiu. Então, fomos discutir a história da Península Ibérica, né? A questão da língua latina, que todo mundo se apavora e tem medo, detesta, né? Assim, de falar. Mas foi de uma maneira bem divertida, mostrando nos mapas, né? De uma maneira bem lúdica, e foi envolvendo os meninos. Falamos também de que antes mesmo de surgir a questão da linguagem escrita, né? As pessoas se comunicavam de várias outras formas. Teve a questão da oralidade com os primeiros cordéis, desde a história do teatro, desde o início dos tempos, da Idade Média, desculpem, mas também teve a questão aqui das pinturas rupestres, né, que a gente também já remeteu, já fez essas perguntas aí, se eles conheciam, se já tinham visto em algum lugar aqui da Paraíba, né, eles disseram que tinha em Ingá, né, aí a gente foi fazendo esses remontes com eles, trabalhamos a questão da interpretação, então levamos as pinturas rupestres, levamos aqui todas essas primeiras modalidades de comunicação, né? Nós temos aqui também um hieroglifo, até chegar na questão da xilogravura, que a xilogravura foi uma das primeiras formas de comunicação do folheto de cordel, né? Então, o folheto de cordel, quando ele passou da forma oral para a forma escrita, além de ele passar a ser um livreto, né, um folheto, ele também precisava de uma ilustração. E aí nós trouxemos a questão da história da xilogravura. E foi bem interessante, porque nessa aula, inclusive, como a gente foi falar da história da xilogravura, que a xilogravura começou com carimbos, né, talhados na madeira, então tinha pai de aluno assistindo, porque as aulas se dão em horários alternados. Às vezes, enquanto o horário dos estagiários, nós ministramos aulas de manhã, mas às vezes nós ministramos aulas à noite, e à noite está todo mundo em casa. Então, é a hora da família se reunir para saber o que é que os meninos estão assistindo a aula de quê, né? Então, nesse dia foi muito interessante, porque os pais dos alunos também participaram, né, dizendo que conhecia o folheto de cordel, que sabia o que era cantoria de viola, que tinha pai que trabalha com artesanato de entalhar. Então, foi muito divertida essa aula, porque acabou também, não só os meninos participaram, como os pais também participaram. E aí, nós fizemos algumas mostragens de cordel para eles, e inclusive trouxemos um cordel
de Zé Laurentino. E, Ana, me diz só como está a questão do tempo? Nós estamos 19h57, né? Você tem aí mais um 45, precisa da participação. O cordel, você pode ler só o iniciozinho, que eu gostei tanto da tua leitura. Pronto. Né? Então, e apresenta as duas formas, né? Uma forma que você pode ler, e a outra maneira que pode botar um áudio que Exato. tem esse mesmo cordel sendo declamado por Braulio Bessa, né? Isso. Então, nós trouxemos um cordel de Zé Laurentino, chamado Mal se Paga com Bem. Quem teve a oportunidade de ler esse cordel, ou terá a oportunidade de ler, né, tiver a curiosidade, é um cordel... Se a gente quer fazer contigo a leitura compartilhada rapidinho, dá tempo. Se quer eu posso fazer a leitura compartilhada. Doutor, se não me atraso, demora aí, meu amigo, para eu lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade para comprar umas besteiras, café, açúcar, balaio e uns restos de picuaio, pro que pobre não faz feira. Quando eu fui, foi de jumento. Quando eu voltei, foi de pés. Foi o maior sofrimento, pois de légua eram umas 10, da cidade lá em casa, o sol quito feito brasa, e o vento sem dar açoite, e eu naquela travessia, conheci logo que ia chegar à boca da noite. Quando eu estava descansando, na sombra de uma engazeira, vi um carro vir roncando no tupete da ladeira. Eu pensei com meus botão, acho que vou dar com a mão, e se o dono for amiguinho, pode até me levar, aí vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arte do Satanás, um desses que eu não conheço, onde é à frente ou atrás. Eu disse para o chofer, doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito ancho, e até pagava o senhor. Ele respondeu, não posso, desse jeito, mesmo assim. Você leva muito troço e a estrada está ruim. E ainda tem outro gancho, não vou passar no seu rancho e com a minha mulher, vá mesmo amassando barro, que afinal não comprei carro para a moto carregar esmolé. E deu um catucão no carro, que quase bateu em mim, os pneus queimaram o barro e eu saí dizendo assim, Deus lhe acompanhe, doutor. Você não me fez um favor, nem me deixou só feito um monge, vós me tá apressado, mas se lembre do ditado, devagar se vai ao longe. Deixei o pé de engar, emburaquei no caminho, parando aqui e acolá, devagar, devagarzinho, cansado, muito cansado, com os pés estrupiados e o rosto da cor de brasa, passei no Campo Redondo e quando o sol estava se pondo, eu estava chegando em casa. Da minha casa para baixo, no Oi d'Água dos Macacos, na beira de um riacho, aonde tem uns buracos, eu vi um carro parado, com um capuz levantado, um homem e uma mulher. Eu imaginei, vou jantar e depois vou entelar para saber o que eles querem. Depois que enchi a barriga, depois que matei a sede, fui me deitar numa rede, de modo tirar a fadiga do cansaço da viagem. E para criar mais coragem, acendi o meu cigarro. Depois disso, um irmão meu, vou saber o que se deu com o dono daquele carro. Chegando lá, perguntei, o que aconteceu, meu patrão? Ele respondeu, quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou para eu, quando ele me conheceu, me disse assim, amiguinho, reconheço que errei, na hora que lhe deixei, na metade do caminho. Eu lhe respondi, doutor, isso não tem importância, afinal, aqui já estou e já venci a distância. E para mudar de assunto, eu agora lhe pergunto, em que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá para casa jantar, tomar café e dormir. Ele ficou muito ancho, a noite estava chuvosa, teve que ir para o meu rancho, com a mulherzona orgulhosa. Mandei ele trazer coalhada, com cuscuz e carne assada, armei a rede também, trouxe cobertor depois, só para mostrar aos dois que o mal se paga com bem. Poeta Zé Laurentino. Então, a gente traz, né, a modalidade escrita, né, do cordel, o mal se paga com bem, e a gente também traz a modalidade oral, que é aqui com Braulio Bessa, que eu não vou, só vou dar
para vocês verem, né? Que eu não vou botar mais para tocar, por conta que vocês já me ouviram declamar. Isso aí, né, Helena? Porque às vezes o professor pode dizer, não, eu não tenho muita desenvoltura para ler assim, como a professora Helena, e como é que eu posso fazer? Então, nesse caso, se o professor não quiser ler, eu botar e lendo com os alunos, ele pode botar um áudio para que os alunos possam ouvir e ir sempre acompanhando a letra, né? Exatamente. Então, a gente coloca essas duas opções, né? A opção da leitura, da declamação, e a opção também de ouvir a declamação a partir de outro poeta. E aí, como atividade proposta, nós trouxemos, não sei se a menininha está abrindo o livro aí para você, e os passarinhos voando, mas a exemplo da animação, dessa animação que a gente colocou, no meu não apareceu. Tenta de novo, tá abrindo para mim. Então, essa menina, ela tá com um livro na mão. Ela tá com um livro. Não, tá no slide. Deixa eu ver. Apresenta sua proposta. Então, essa moça, ela tá com um livro na mão, abre o livro, voa um passo de dentro do livro. Então, é uma animação, né, aí em forma de estilogravura. E a proposta que a gente deu para os alunos é que, a exemplo da animação abaixo, destaque uma das passagens que você mais gostou no folheto de cordel, O Mal se Paga com Bem, de Zé Laurentino, e construir uma própria animação pelo programa, e aí a gente disponibiliza o link do programa do Windows Movie Make, né, que as imagens, que eles gostam muito, que traz a questão da análise das falas, né, dos personagens, e também a identificação de características desses personagens, e pedindo para eles criarem figurinhas, né? Então, acho que muitos de vocês sabem o que são figurinhas, que são os novos emojis, né, das redes sociais, principalmente do WhatsApp, em que são feitas com as próprias fotos das pessoas, né? Então, tem todo um programinha lá, que eles... Inclusive, eu tenho várias figurinhas que eles mesmos fizeram de mim, dando aula. Então, se eu faço uma careta, eles já dão um print, faz uma figurinha. Então, tem toda essa questão. Então, a gente propôs também para que eles fizessem essas figurinhas a partir das características dos personagens. Então, o senhor, dono do carro, então, aparentemente, ele era o quê? Era chato, né? Então, você faria uma cara de chato, de bravo, e tiraria a foto e fazia a figurinha. O outro senhor, que era o humilde, o pobre. Então, quais são as características dele? Então, uma pessoa humilde. Então, fazia aquela cara de humildade, tirava a foto, fazia a figurinha. Então, a gente também deu a oportunidade que eles trabalhassem com essa questão tecnológica, certo? E aí também trabalhar a questão da transmissão da mensagem, né? Já que o cordel também traz para nós um pensamento social, né? Uma moral. Exato. Deixa eu lembrar só algo aqui para o pessoal. Aquele exemplo que você deu, a estilogravura, né? Que a pessoa abre o livro e saem os pássaros. Então, ali foi um exemplo, mas depois nós vamos disponibilizar a estilogravura do poema de Zé Laurentino, sendo com animação no site do programa, certo? No Doodle, nós vamos disponibilizar, certo? Aqui foi só um exemplo, porque essa atividade ainda vai ser feita. Mas depois que ela for realizada, nós vamos disponibilizar para vocês. Essa atividade ainda... Pode continuar, Helena. Isso. Na verdade, a execução já se deu até essa parte. Então,
as estagiárias, né, nós já fizemos esse trabalho dessa questão histórica. Essa questão aqui da análise do cordel, e toda essa questão que eu já estou apresentando para vocês como proposta de atividade e tudo, nós ainda não colocamos em execução, certo? Então, nós vamos trazer Zé Laurentino com a poesia, né, com a literatura de cordel, já que nós trouxemos Efigênio Moura com a prosa na etapa 1, essa segunda etapa a gente vai trazer a poesia. E aí, nós vamos disponibilizar para eles algumas entrevistas, né, que foram feitas. Nós temos aqui um exemplo, mas eu já recebi a notícia hoje de Cibele, agora à tarde. Ela vai estar disponibilizando, Cibele é a filha de Zé Laurentino, então ela vai estar disponibilizando para nós alguns jornais, principalmente o primeiro jornal que ele saiu em 1975, e o último, então a primeira e a última entrevista que ele deu aos jornais escritos, ela vai estar escaneando, vai estar mandando para a gente também analisar. Nós temos aqui o recorte, né, de uma das entrevistas que Zé Laurentino deu para o Diário do Nordeste, que é um blog, é um site. Temos também a entrevista do poeta Zé Laurentino à TV Itararé, que está disponível no YouTube. Então, nós trazemos tanto a entrevista de modo escrito, né, quanto de modo oral. Uma peculiaridade na entrevista oral, que vocês vão ver daqui a pouco, eu vou colocar um trechinho só, é que Zé Laurentino, o tempo todo, ele responde, aliás, ele vivia poesia, né? Então, não é que ele só responde as perguntas em verso, mas ele vivia poesia. Então, tudo que você fosse falar, eu tive a oportunidade de conviver com ele, né? Tudo que você fosse falar, ele já lhe perguntava ou lhe respondia em forma de verso. Então, isso é uma característica própria dele, certo? Então, nós temos essa entrevista da TV Itararé, e nós temos uma outra também que vamos disponibilizar para os alunos, que é a biografia. Então, o próprio poeta, que tem como título, né, Zé Laurentino, poeta do povo, então é o próprio poeta contando sua história. Aqui nós temos um trecho da entrevista. Deixa eu ver se tá. Deixa eu só aumentar aqui. Só um momento. Deixa eu só aumentar aqui o volume do meu computador para que todo mundo consiga escutar. 5 CDs gravados. Eu estou falando do poeta Zé Laurentino. Seja bem-vindo ao Itararé de Livro. Minha cara jornalista, é uma satisfação participar do programa aqui no sítio São João. E se brincasse, eu diria até o sítio de João, que foi de idealizador, né, do sítio São João. E, além de tudo, é meu amigo particular e poeta também, igual a mim. O prazer é todo nosso. Oh, satisfação. O senhor é natural de Puxinanã? Eu nasci no sítio Antas, Puxinanã, cidade, onde papai possuía pequena propriedade. A casinha de papai era feita de alegria. Abrindo dos cantadores, vendedores de poesia, se uma dupla chegar, o povo se aglomerava e estava feita a cantoria. E eu, moleque peralta, caçula, de pachola, me criei acalentado por aquela vitória. Enquanto os outros meninos iam brincar no terreiro, indiferentes aos versos, beira-mar, padrão mineiro, eu ficava ali sentado, boca aberta, extasiado, escutando o violeiro. Esse começou. E Pronto, então, eu vou deixar só eles ficarem com vontade também de assistir o restante da entrevista, mas eu acho que deu para captar, pelo menos nessa primeira pergunta, né, a maneira com que Zé Laurentino ele responde às entrevistas dele, né, principalmente as entrevistas orais. Então, se vocês procurarem outras entrevistas no YouTube, vocês vão ver que ele sempre utiliza a questão da poesia, né, como resposta. Então, ele sempre está rimando
Então, isso é algo peculiar dele, da oralidade dele, né? Característica mesmo do poeta. Então, nós trouxemos também para os meninos um recorte de uma entrevista com o poeta Gessia Quirino, justamente para que eles vejam a diferença e que é uma questão, é uma marca pessoal da oralidade do próprio poeta Zé Laurentino, essa questão de responder através das rimas. Porque aí nós trouxemos um recorte de uma entrevista com o poeta Gessia Quirino, em que o poeta Gessia Quirino responde a repórter, né, de uma maneira oral, né, e que posteriormente foi passada, obviamente, transposto para a escrita, de uma maneira totalmente diferente daquela que eles vão observar em Zé Laurentino. Um fato curioso também é que o próprio Gessia Quirino, sendo cordelista e declamador, ele também recebeu influência, né, de Zé Laurentino. Então, ele diz nessa entrevista que um dos poetas que influenciou na questão dele se tornar poeta, declamador e cordelista foi Zé Laurentino. Então, há muitos aspectos também que vocês podem explorar, se quiserem ampliar o projeto, né, e podem, outros aspectos linguísticos que podem trabalhar com as obras, tanto de Zé Laurentino quanto do próprio Gessia Quirino, né. A questão das figuras de linguagem, a questão verbal, enfim, várias coisas. Então, a proposta... Helena, Oi? Uma comparação aí do que você está falando, né? Vamos aos slides. Então, nesse trabalho, o aluno teve a possibilidade de ver a entrevista oral, vai ter, né? Que vai ser realizada a entrevista oral e a entrevista escrita. E depois, na modalidade oral, a entrevista. Na modalidade oral, na modalidade escrita. E agora a Helena também vai expor o passo a passo, o roteiro do que ainda vai continuar nas aulas das professoras estagiárias, né? Exato. Então, aí, nós vamos trazer como proposta, né, depois de toda essa análise, todo esse estudo do gênero entrevista, de como se constrói tudo, nós vamos trazer como proposta para eles, né? Cada aluno vai elaborar uma pergunta contemplando aspectos da vida e das obras do autor, no caso, Zé Laurentino, e aí a gente já vamos pegar também Efigênio Moura na palavra, né? Muito bem. Então, a gente já vai ter que modificar algumas coisas do projeto, viu, professor Yara? Com certeza. Então, cada aluno vai elaborar perguntas contemplando aspectos da vida e das obras do autor. Nós vamos fazer a socialização das perguntas elaboradas pelos alunos, né? Então, a socialização deles via Meet, né? Que a gente trabalha também com Meet. Nós vamos trabalhar a reescrita desses aspectos gramaticais, observando os aspectos gramaticais, então, a questão da pontuação, concordância da linguagem, a concordância, a questão da linguagem formal, o uso dos porquês, né? Que a gente coloca também como um dos conteúdos que nós vamos abordar. Nós vamos também observar a organização das perguntas de maneira sequenciada. Então, nós vamos fazer esse roteiro com eles, para que não pergunte algo agora da vida do autor, então depois a gente começa a falar da obra, e depois alguém retome para perguntar algo sobre a vida do autor. Então, nós vamos também fazer essa organização sequenciada para a realização da entrevista oral, que nesse caso de Zé Laurentino, não vai ser possível fazer com o autor, porque o autor não está mais entre nós, mas nós conseguimos a entrevista com Cibele Laurentino, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, que é filha dele também e escritora. Então, depois dessa realização dessa organização, nós vamos elaborar coletivamente aí, professores e alunos, a chamada da entrevista, né? Já que toda entrevista ela tem uma chamadinha. Então, vamos realizar a entrevista. Depois que essa entrevista oral for feita, né? E, obviamente, nós vamos
tela disponibilizada, gravada. Nós vamos fazer a transcrição da entrevista oral. Nós, eu digo, alunos e professores, né, já que a elaboração é coletiva. A transcrição da entrevista oral para a modalidade escrita. E aí vamos divulgar essa entrevista no jornalzinho da escola, que também o Jornal da Escola é um projeto de uma outra professora, né, de língua portuguesa, que é a professora Elaine, que tem esse projeto do Jornal da Escola. Então, os projetos acabam que se fundindo, né? Então, um projeto que era único acaba que envolve outras demandas escolares também. E aí, a nossa entrevistada será a Cibele, né? Como eu já disse, que é poetisa, que não escreve na mesma linha do pai, né? Ela escreve uma linha totalmente diferente, uma poesia mais erudita. Ela é escritora, como eu já disse, ela tem um livro já lançado, está prestes a lançar outro livro agora. É filha do poeta Zé Laurentino, e atualmente ela está finalizando a obra dedicada ao pai, que tem como cenário a cidade de Puxinanã. Então, mais uma vez, como eu disse, né, parece que foi até a mão divina que foi sobre o projeto, porque caiu como uma luva, né, essa questão. Então, Cibele está escrevendo essa próxima obra dela, que é baseada na obra também Eu, a Cama e Nobelina, e ela já inicia homenageando a cidade de Puxinanã e o município, o distrito de Genipapo, que é onde está situada a escola. Então, assim, eu tenho certeza que os meninos, eles vão adorar, porque é algo que está ali, está falando deles, da vivência deles, né, dos pais, dos avós, então vai ser muito interessante. E aí os aspectos que a gente vai contemplar nessa atividade, além do gênero textual, folheto, cordel e entrevista, vai ser a leitura, a compreensão, oral e escrita, a variação linguística, de novo, e o roteiro para a elaboração da entrevista e concordância verbal, também que a gente traz aí como proposta. Aí as referências. E aí eu deixo aberta a discussão. Depois eu fiquei com medo do tempo, mas graças a Deus deu. Graças a Deus deu tempo. Então, para ouvir os professores que estão em sala de aula, não é? E quiser fazer alguma outra pergunta, porque de repente alguém diz, e como esses aspectos vão ser trabalhados, a entrevista na modalidade oral para a modalidade escrita. Então, como for passar a modalidade oral para a modalidade escrita, então você vai ter N aspectos que com certeza você vai trabalhar. Um deles, de concordância, pontuação, na própria entrevista, o uso dos porquês. Então, são aspectos que a gente vai organizar em bloco e vamos trabalhar com os alunos. Agora, de forma o quê? Significativa para esse aluno. Ele vai aprender o porquê de botar o porquê separado numa pergunta e o porquê de botar o porquê junto na resposta, por exemplo, que é tipo do que a gente encontra na maioria das entrevistas, né? Não necessariamente nessa situação aqui com Zé Laurentino, nem com Gessier, porque o direcionamento era outro, mas com Cibele, sobre o próprio livro que ela vai lançar, sobre outros aspectos, e também agora com Efigênio, não é? Que nós vamos acrescentar aí, e isso é importante porque vocês, como podem ver, não só a sequência didática, mas como o trabalho com o projeto, partindo do projeto e sendo organizado em sequências didáticas e sendo distribuído dessa forma, ele não é algo fechado. Isso é o que diferencia do livro didático, que já traz tudo ali fechado e você tem que trabalhar daquela forma. Você não dificilmente deve se alterar, né? Mas a gente sabe que na maioria das vezes não sofre nenhuma alteração. E com um projeto dessa natureza, a gente vê que a gente pode inserir outras situações que sejam pertinentes, que sejam importantes. Então, foi ótimo, mais uma vez, eu agradeço aí a participação, né, de Efigênio, e também a de vocês. Agora, eu falo muito, Helena, nem se pense, né? E também, depois, alguns estagiários, né, que estão inseridos, já estão dando aulas, né, nas salas da professora Helena,
E quem quiser falar, agora estejam à vontade. E eu só vou comentar algumas coisinhas rapidinho aqui, que o Beliane colocou, não é? Práticas excelentes de letramento e ressignificação através do cordel. Parabéns a todos vocês. Outra pessoa também colocou, Elisiane, né? Um projeto rico. Então, isso é importante. Esse projeto que, de uma certa forma, você traz outros aspectos de outras disciplinas e, de repente, você até insere outras disciplinas para se transformar num projeto interdisciplinar. Como, por exemplo, o próprio inglês. Você pode, nessa entrevista, fazer a transição para o inglês. Por que não? Para o espanhol. Está entendendo? Então, é algo que é um leque que dá direcionamento, dá possibilidades para que você possa envolver outra forma de comunicação, sem ser propriamente o português, mas outros como o inglês e o espanhol. O próprio livro de Efigênio, né, que já está em inglês, o Cício de Luzia, ele pode ser trazido para a sala de aula. Lido pelos alunos, porque ele já tem conhecimento do texto em português, isso é importante, né? Como o aluno na fase de aquisição da leitura. A criança, ela se prende muito no não verbal para ler, para chegar à decodificação. O não verbal é uma leitura, mas é um processo que a criança passa, por exemplo, para decodificar. Ela se apoia no texto não verbal. E, nesse caso, essa obra, o aluno já a conhece na língua portuguesa, na língua materna, que nós chamamos dele, e aí ele vai conhecer em outra língua, que é o inglês. Então, isso facilita para a compreensão daquele aluno, certo? Só reforçando suas palavras, Yara, lembrando também que isso foi um projeto que nós fizemos em uma turma individual, né, a turma de 8º ano, mas que esse projeto ele pode ser ampliado para outras turmas, pegando de acordo com o conteúdo que é ministrado no ano, né, na série /ano, inclusive para o ensino médio também, de acordo com o conteúdo, com as temáticas e as obras que você vai escolher para ter como suporte. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, os comentários aqui não param, viu? Joselma falou, hoje vocês querem me matar de saudade. Quer dizer, a gente resgata isso aí, por isso que eu não abri mão da leitura, da declamação do cordel, né? E outras pessoas colocaram também, Gessier, poeta da minha terra itabaiana, não é? Então, fica aí a dica, né? E outra coisa, um poema. Poetas da terra. Tem um poema aqui que depois eu vou querer que você declame, viu? É você mesmo. Hoje é o dia do amigo. Tá. Aqui, posso vender meu peixe, dizer também, né? Pronto, tem alguns cordéis, inclusive do próprio Zé Laurentino e de outros poetas, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Helena Cardoso, né? Onde tem alguns poemas declamados lá. Então, quem quiser aproveitar, vender meu peixe também, leva para a sala de aula, eu agradeço. Então, tem alguns poemas lá também, do próprio Zé Laurentino e de outros, certo? Helena, deixa eu falar um pouquinho agora, só para fechar alguns aspectos. Eu vi na fala de Karine, né, da professora Karine, ela diz, muito importante essa parceria, fortalecendo a relação universidade-escola. Então, como eu disse na minha fala inicial, quando vamos para as escolas, não vamos desmanchar o trabalho, não vamos longe de alguma crítica, longe de alguma coisa, nós vamos somar, e é muito importante a gente partir daquilo que o professor na escola já está fazendo. Então, o professor está com um projeto, o professor está com esse trabalho, o professor tem esse conteúdo para ministrar, então a gente entra na escola para contribuir com o professor. Então, essa parceria ela é importante, porque aí onde nós vamos aprender com vocês, que estão nas escolas, né? E vamos compartilhar, trocar informações, compartilhar conhecimentos. Eu acho isso, assim, muito importante. Eu acho que são situações dessa natureza que, como Karine colocou, fortalece essa relação entre universidade e escola, porque nós estamos formando professores
para irem atuar Exatamente. aí nas salas de aula, como vocês hoje estão atuando, gente. E aí a gente também tem que visualizar o outro lado, né, Yara? Você vê o lado dos estagiários contribuindo para o professor, mas aí agora eu já vejo como o professor contribuindo também com a questão do estagiário, né? Então é importante também que quando a gente receba os estagiários na escola, né, que a gente também esteja aberto a essa troca de experiências, né? É isso que eu ia acabar de falar como estagiária. Então tá bom. A importância da parceria do professor com o estagiário, né? Essa troca de informações para que o estudo continue sendo interligados, não fuja do que eles estão vendo. Que a gente não chegue na escola com novos conteúdos totalmente fora da realidade que eles estavam vivenciando naquele momento. Então, é importante essa relação entre professor, regente e estagiários. Exatamente. E eu queria também dizer, esse trabalho, da mesma forma que está sendo desenvolvido lá com a professora Helena, nas turmas de ensino fundamental, também está sendo desenvolvido com a professora Tatiana, não é? Santana Fernandes, nas turmas de primeiro ano. Então, a professora Tatiana também está levando, a Helena está recebendo alunos, estão fazendo um trabalho também maravilhoso, que eu já estou sabendo. Então, que coisa boa, que coisa importante. E importante também compartilhar com vocês. Agora eu vou ter que parar de falar um pouquinho, e agora eu quero ouvir alguém. Agora a Helena não vai sair antes de declamar o poema da amizade, que hoje é o dia da amizade. E aí, alguém queria perguntar algo mais? Sim, eu disse que ia falar e não falei. Deixa eu só concluir aqui. Vocês, acho que deu para perceber que o gênero entrevista, que nós nem trabalhamos o cordel como pretexto, certo? Não trabalhamos, nós não comulgamos com a ideia da literatura ser um pretexto para a exploração de regras gramaticais, isso ficou muito claro aí, mas a literatura tem que ser declamada, nós elaboramos outras atividades que possam fazer com que o aluno se envolva mais com o texto literário, seja esse literatura de cordel, seja literatura erudita, seja qual for, certo? O importante é ler. E também o gênero entrevista, ele não caiu assim, vamos trabalhar entrevista, tal, não. Ele contemplou a temática, ele estava relacionado com a temática a ser abordada. Não é, trabalhar entrevista, então, está trabalhando literatura em cordel, então vamos chamar um médico para ser entrevistado. Sim, e isso tem relação com que temática ali que nós estávamos fazendo, certo? Então, a entrevista também tem todo um direcionamento, aí, obviamente, para trabalhar com a oralidade e a escrita, mas contemplando algo que está relacionado ao tema. E, no caso, aí, nós vamos realizar a entrevista com Cibele, filha de Zé Laurentino, e do nosso saudoso, né, Zé Laurentino, e também com agora Efigênio Moura, que é um outro gênero que ele vai participar, que é a entrevista. Eu prometo que não falo mais, vou desligar o microfone. Só para responder algumas coisas. E aí, minha gente, quem gostaria de fazer uma pergunta, dizer algo, fique à vontade. Da ideia também, né? já que o projeto está em execução. Uhum. Isso também é importante. Eu digo, a sequência didática não é uma camisa de força. E o projeto também não é uma camisa de força. A gente tem que ver que o planejamento, nós somos seres humanos, nós trabalhamos com humanos. Então, nós mudamos a estratégia, mudamos as situações, acrescentamos ou retiramos algo, dependendo do contexto, certo? Então, hoje, por exemplo, nós temos um exemplo dessa importância do contexto. Quando Efigênio Moura entrou, então nós já sentimos essa necessidade de incluí-lo em entrevistas também, já que os alunos amaram a live, né? Então, ele poder fazer uma entrevista, poder responder as perguntas dos alunos, e depois podermos divulgar isso aí, vai ser essencial, fundamental.
Então, como é importante para os professores estagiários, né, Camila e demais, Rodrigo e outros que estão participando hoje, como é importante eles sentirem que o plano pode ter alguma alteração. Não é obrigado, porque ele vai estar em desenvolvimento. Então, daqui para lá, é viável, é possível fazer isso. Até mesmo a aula que foi dada, você depois assiste a essa aula, como eu vi também muito bem na live que Karine estava dirigindo a semana passada, e aí a pessoa vê e diz, não, mas eu faria de forma diferente. Claro, isso é o que a gente diz, ressignificar. Então, se eu fosse mediar, agora, vou me colocar, se eu fosse mediar agora, eu faria de forma diferente. Está entendendo, Helena? Eu colocaria mais naquele momento, algumas situações, eu iria dizer, e aí, Camila, o que é que você está achando dessa? Mas Camila já falou, mas aí teria outros. Então, isso, gente, faz parte do trabalho do professor. Então, o trabalho do professor, ele exige essa reflexão, essa ressignificação do agir docente, certo? Então, por isso que nós não estamos totalmente prontos, nós estamos sempre em processo de construção e de aprendizagem. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para os nossos estagiários, para quando eles chegarem lá, e é isso também que a gente quer passar para vocês que já têm uma formação, para ver que aquele estagiário, ele está também em processo de construção, de aprendizado, de desenvolvimento. Ele não está pronto, porque acho que ninguém nunca vai estar pronto, né? Nós nos consideramos, não, aqui foi bom, ótimo, foi legal, aí depois você faz melhor, mas pronto, eu acho que ninguém nunca vai estar. Yara, eu gostaria de dar uma palavrinha. Com certeza, vamos falando aí. Eu estava observando, né, assim, o cuidado de Helena e me lembrou muito algo que a gente destacou na fala da professora Mariana na semana passada. Vocês duas apresentaram na escolha das práticas de vocês, ou de como direcionar, vocês duas partiram de algo que a gente sabe que é fundamental, que é conhecer a realidade dos alunos, né? Então, veja, quando você diz assim, por exemplo, no caso que você apresentou a obra Cícero de Luzia, porque trata da paquera e que isso seria um atrativo e aproximou os alunos, veja, se você não tivesse esse olhar, se você tivesse feito uma escolha ao seu bel prazer, porque é a obra que você gosta, ou porque é alguma coisa que você se identifica, talvez não tivesse alcançado da mesma forma, Helena. Então, eu falei em alguns momentos no bate-papo, exatamente sobre isso, como essa sensibilidade, esse olhar atento do professor é o que realmente faz a diferença. E quando a gente casa isso com a proposta de sequência didática, aí eu acho assim que é o caminho para o sucesso, porque a sequência já tem por natureza essa característica, como Yara acabou de falar, da flexibilidade, que muita gente desconhece, e aí diz, não, porque você fica preso a isso. Quem diz que fica preso quando se trabalha com sequência é porque não sabe o que é uma sequência didática de fato, né? Porque, sem sombra de dúvidas, ela nos dá muito mais liberdade. Mas o ponto de partida é exatamente esse cuidado que você teve, né? De conhecer os alunos, o que é que vai aproximar. Por que eu falei que meus olhos brilharam quando eu li Cícero de Luzia pela primeira vez? Porque você se identifica, né? Você conhece o seu povo, é aquele jeito de falar. Eu voltei no tempo para o sítio do meu avô, e aí você começa a trazer essas memórias, e aí a gente atinge a questão do afeto, né? E fica, eu acho que, mais predisposto à aprendizagem. Então, parabéns, de verdade, Helena, eu achei sensacional, né? E a gente sabe que é um projeto de longo alcance. O que você está fazendo hoje à noite é só mostrando uma pequena parte, né? Mas tem uma série de desdobramentos, e eu acho que está realmente de parabéns. Parabéns a você pela prática, parabéns a Yara pelo convite para que você participasse conosco, porque eu acho que o que a gente precisa nesses momentos, ou nesse momento tão desafiador, é de boas práticas, de bons exemplos. E eu não estou falando de nada surreal, são práticas que a gente pode implementar, né? Obviamente tem que ter dedicação, mas eu acho que é por aí o caminho. Parabéns, viu? Isso mesmo, Karine, concordo com você. E eu só queria lembrar algo. A forma, às vezes a gente fica, como motivar meu aluno para ler? Você hoje deu um exemplo, Helena, espetacular. E você não só motivou seus alunos, não. Aqui, no chat, tem algumas pessoas que votaram que vão ler, hein?
Eu posso, inclusive, disponibilizar também para vocês o Drive, né? Eu tenho todas as obras de Efigênio salvas, então, quem quiser, eu posso disponibilizar também o link do Drive. Maravilha, isso é uma relíquia, viu? Enviados pelo próprio autor, viu? Não roubei de lugar nenhum, não. Só complementando a fala de Karina. Leitura, viu? Nós trouxemos hoje o exemplo, né, da turma de 8º ano, mas nós estamos trabalhando também nessa perspectiva em outras turmas, como eu já havia dito, né? Nós temos em trâmite também um projeto do 9º ano, que a Camila está aqui conosco, que ela também está executando, em que a finalização dele, a gente está trabalhando na questão da violência contra a mulher, que a culminância é justamente um júri simulado, né, por uma live, e nós temos agora, inclusive sai hoje o resultado, também trabalhando na perspectiva de democracia, mas sempre com essa base da questão do folheto de cordel, da poesia, e especificamente de Zé Laurentino, agora nesse segundo momento, nós temos as eleições da escola, né? Então, eu estou com o terceiro projeto de língua portuguesa da escola, se chama Aluno Nota 10, que aí envolve toda uma questão de eleições mesmo. Então, eles tiveram que fazer os discursos, eles tiveram que gravar propaganda eleitoral, vão ter que pedir voto. Então, tem toda uma questão aí também que abrange outras séries /anos, né, que o projeto expande, né? Hoje a gente trouxe o exemplo apenas do 8º ano, mas esse projeto está contemplando também outras turmas, né? Então, com várias outras também modalidades. Tem algumas pessoas que é bacana, excelentes projetos da Núsca botou, e outros também elogiando bastante, tá, gente? Nós vamos disponibilizar, não é, essas atividades, e podemos também disponibilizar essa que você colocou, Helena, muito bem lembrado, da turma do 9º ano, que também está desenvolvendo, está fazendo um trabalho com outros gêneros, como relato, não é? E foi bem interessante, porque numa aula, a gente falando sobre relato, e apresentando alguns relatos escritos sobre a temática, a violência, né? No caso, que está sendo explorada a violência contra a mulher, e teve uma aluna que ela fez um relato no chat. E nós já vamos pegar esse relato dela para trabalhar alguns aspectos, não é, Camila? Então, está sendo muito, assim, envolvendo muitos alunos, e como eles, de uma certa forma, outro dia na aula, ela disse, já acabou a aula? Quer dizer, os alunos, era à noite, gente. À noite, nós fomos até 9h30, acho 9 horas, sei lá, porque eles não queriam, eles queriam continuar discutindo. Era 1 hora de aula e a gente ficou com a 1h40. Foi. Graças a Deus, tínhamos outros direcionamentos para as próximas aulas, e ficamos, e a turma toda, ninguém saiu, eles ficaram bem atentos. Então, eu acho que é isso, quando a gente envolve os alunos, põe ele para falar, dá voz ao aluno, né? Por falar em dar voz, eu quero ouvir aí vocês, da formação, o que é que vocês têm a dizer também, sem escrever, falar mesmo, agora. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Se ninguém tem mais nada a dizer, o que é que eu tenho a dizer? Assim, muito obrigada a todos, a todas, né, por esse momento em que podemos compartilhar um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido. Eu acho, assim, isso importante, nós vamos disponibilizar, ouvir também sugestões, tem uns slides, Helena passou rápido por conta do tempo, a gente leva também uma charge, né, no 8º ano, que tem uma charge, mas o objetivo não é explorar o gênero charge, a gente só levou para comparar
a linguagem utilizada personagens da charge com a do cordel, certo? Que é semelhante, e tem questões de interpretação, e tem questões também gramaticais que foram realizadas, certo, gente? Mas nós vamos disponibilizar esse material, vou passar para Karine, ela vai lançar lá no site, e aí depois vocês podem ter acesso, e quem quiser utilizar também fique à vontade, quem quiser utilizar, quiser ampliar, eu acho que o importante nesse momento é isso também, é podermos, esse é um dos objetivos, né, desse encontro, podermos compartilhar com vocês algumas ações que a gente sabe que é geral em todo professor que está aí no estado, né, sobre os eixos temáticos. Então, todo esse material, ele também está lá naquele cronograma, naquele planejamento, né, que o Estado manda, naquele modelo, para a gente botar os objetivos, os eixos temáticos, as ações. Então, tudo isso que foi discutido aqui, tem alguns que eu também estou enviando, e nós vamos disponibilizar. Tem esse que foi apresentado hoje, e vai ter outros também, para quem quiser utilizar, certo? Aí a dica é essa, que depois vocês consultem a página lá do site e vejam essas sugestões também de atividades. E são feitas também, o intuito é esse, de contribuir para o trabalho de vocês em sala de aula, que nós sabemos que é trabalhoso, né? Estamos passando, não só a professora Helena, mas eu também, estou com estagiários, estou dando aula, então, é um trabalho, não é, a mais, que nós estamos tendo, e se uma pessoa dá uma dica, dá uma informação, dá uma sugestão, a gente faz também porque ajuda, certo? Lembrando também, Yara, que esse projeto, ele está sendo executado, né, eu entreguei na escola em março, então, começou a ser executado de março para cá, né, então, ele pode ser, sim, ampliado, quem quiser aderir e ampliar, para ser trabalhado o restante do ano, dependendo dos eixos que vai vir daqui para frente, dos conteúdos, né? Ou o ano que vem mesmo em sala de aula e trabalhar o ano todo. É um projeto muito dinâmico que sugere N possibilidades, né? E no mais... Não, assim, isso é importante, a gente vê práticas que estão dando certo, que está motivando o aluno, que está fazendo o aluno querer assistir aula a mais. Então, se está funcionando, então, não custa nada a gente tentar também utilizar, melhorar, ampliar, porque faz parte do nosso trabalho, né? A gente aprende com o outro, e nós aprendemos com vocês também aprendem conosco. No mais, eu acho que eu só quero agradecer a questão do tempo, acho que a gente já está acabando. Agradecer o convite da professora Yara, né? Foi um prazer estar com vocês. Dizer que estou disponível, né? Aí quem quiser trocar figurinha também, viu? Mandar planejamento, a gente troca figurinha. Eu troco figurinha também com alguns outros professores. E dizer que a gente está aí disponível, né, se precisar, para apresentar algum outro tipo de proposta em alguma outra série, também estamos aí. E agradecer também a Karine, que é uma das coordenadoras do projeto, mandar um cheiro para a Tatiana, que também foi minha professora de estágio, né, como eu disse, está aqui presente, e só mesmo agradecer pela oportunidade, viu, Yara? E é isso. Nós que agradecemos, né? Vou falar de Karine, Tatiana, Thelma. Yara, seu microfone está desligado. Ah, tá. Então, deixa eu repetir. Não, olha só, obrigada. Nós que agradecemos a você, certo? E temos, em meu nome, no nome da professora Karine, Thelma, professora Daniela, professora Tatiana, professor Alessandro, que estamos, assim, à frente desse projeto, não é? Nós que agradecemos a você, a todos vocês, professores,
que estão em sala de aula e estão tendo esse tempo para participar aqui dessas ações, e também aos professores estagiários, certo? Também a presença de Efigênio Moura, e também a outros que virão, como a Cibele, certo? Então, nós que agradecemos a todos vocês, e em especial, mais uma vez, parabéns, Helena, pela excelente apresentação, e nós nos orgulhamos, né? É muito importante quando a gente vê uma pessoa que foi fruto da nossa UEPB, está aí tão bem já agindo nessa prática de ensino e aprendizagem. Então, parabéns, nós só temos que agradecer muito, muito a você. Mais uma vez, a vocês que estão aqui até agora, né? Conosco, e os estagiários, depois vamos continuar os trabalhos. Muito obrigada. Karine, quiser encerrar, fica à vontade. Não, eu só tenho a parabenizar, né? Só parabenizo a Helena pelo trabalho, Yara pela iniciativa, né? E também o trabalho de parceria, que eu sei, como você falou, esse trabalho de estágio ele não é isolado e não pode ser, né? A gente só vai conseguir realmente transformar práticas quando a gente trabalhar de forma colaborativa. E eu fico muito feliz que a essa hora da noite, em plena segunda-feira, ainda estejamos aqui 40 pessoas nessa oficina, né? Então, motivo de muita satisfação, acreditem, professores participantes, que esse interesse de vocês é o que dá mais vontade a gente de seguir pensando em outros temas, em outras alternativas e outras práticas para compartilhar. Então, muito obrigada e boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite, Karine, boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez.